Olá! Nós estamos lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura a partir do capítulo 89. In Extremis. Amanhã vou passar o dia em casa de Viegas, disse-me ela uma vez. Coitado, não tem ninguém. Viegas caíra na cama definitivamente. A filha, casada, adoecera justamente agora e não podia fazer-lhe companhia. Vigília ia lá de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Eram 2 horas da tarde quando cheguei. Viegas tossia com tal força que me fazia arder o peito. No intervalo dos acessos, debatia o preço de uma casa com um sujeito magro. O sujeito oferecia 30 contos. O Viegas exigia 40. O comprador instava como quem receia perder o trem da estrada de ferro, mas Viegas não cedia. Recusou primeiramente os 30 contos, depois mais 2, depois mais 3. Enfim, teve um forte acesso que lhe tolheu a fala durante 15 minutos. O comprador acarinhou-o muito, arranjou-lhe os travesseiros, ofereceu-lhe 36 contos. Nunca, gemeu o enfermo. Mandou buscar um maço de papéis à escrivaninha. Não tendo forças para tirar a fita de borracha que prendia os papéis, pediu-me que o deslaçasse. Filo. Eram as contas das despesas com a construção da casa. Contas de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, contas do papel da sala de visitas, da sala de jantar, das alcovas, dos gabinetes, contas das ferragens, custo do terreno. Ele abria-as uma por uma, com a mão trêmula, e pedia-me que as lesse, e eu lia-as. Veja, 1.200, papel de 1.200 a peça, dobradiças francesas. Veja, é de graça, concluiu ele depois de lida a última conta. Pois bem, mas 40 contos não lhe dou por menos, só os juros. Faça a conta dos juros. Vinham tossidas entre palavras, às golfadas, às sílabas, como se fossem migalhas de um pulmão desfeito. Nas órbitas fundas rolavam os olhos lampejantes, que me faziam lembrar a lamparina da madrugada. Sob o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo, pontudo em 2 lugares, nos joelhos e nos pés. A pele amarelada, bamba, rugosa, revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão. Uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo. Então, disse o sujeito magro, fiz-lhe sinal para que não insistisse, e ele calou-se por alguns instantes. O doente ficou a olhar para o teto, calado, a arfar muito. Vigília empalideceu. Levantou-se, foi até a janela. Suspeitara a morte e tinha medo. Eu procurei falar de outras coisas. O sujeito magro contou uma anedota e tornou a tratar da casa, alteando a proposta. 38 contos, disse ele. Hã? Gemeu o enfermo. O sujeito magro aproximou-se da cama, pegou-lhe na mão
e sentiu-a fria. Eu acheguei-me ao doente. Perguntei-lhe se sentia alguma coisa, se queria tomar um cálice de vinho. Não. Como se quisesse dizer 40, né? Teve um acesso de tosse e foi o último. Dali a pouco, expirava ele, com grande consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os 40 contos. Mas era tarde. Capítulo 90. O velho colóquio de Adão e Caim. Nada, nenhuma lembrança testamentária, uma pastilha que fosse, com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido. Nada. Virgília tragou raivosa esse malogro e disse-mo com certa cautela, não pela coisa em si, senão porque entendia com o filho, de quem sabia que eu não gostava muito, nem pouco. Insinuei-lhe que não devia pensar mais em semelhante negócio. O melhor de tudo era esquecer o defunto, um lorpa, um cainho sem nome, e tratar de coisas alegres. O nosso filho, por exemplo. Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes, quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era. Um filho, um ser tirado do meu ser. Esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido, morte do Viegas, nada me interessava por então, nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo de obscura paternidade, e uma voz secreta me dizia, é teu filho. Meu filho. E repetia estas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível, e não sei que assomos de orgulho. Sentia-me homem. O melhor é que conversávamos os dois, o embrião e eu. Falávamos de coisas presentes e futuras. O maroto amava-me, era um pilantra gracioso, dava-me pancadinhas na cara com as mãozinhas gordas, ou então traçava a beca de bacharel, porque ele havia de ser bacharel, e fazia um discurso na Câmara dos Deputados. E o pai, a ouvi-lo de uma tribuna, com os olhos rasos de lágrimas. De bacharel passava outra vez à escola, pequenino, lousa e livros debaixo do braço, ou então caía no berço para tornar a erguer-se homem. Em vão buscava fixar no espírito uma idade, uma atitude. Esse embrião tinha a meus olhos todos os tamanhos e gestos. Ele mamava, ele escrevia, ele valsava, ele era o interminável nos limites de um quarto de hora. Baby e deputado, colegial e pinta alegre. Às vezes, ao pé de Virgília, esqueci-me dela e de tudo. Virgília sacudia-me, reprochava-me o silêncio. Dizia que eu já lhe não queria nada. A verdade é que estava em diálogo com o embrião. Era o velho colóquio de Adão e Caim, uma conversa sem palavras entre a vida e a vida, o mistério e o mistério. 91. Uma carta extraordinária. Por esse tempo,
recebi uma carta extraordinária, acompanhada de um objeto não menos extraordinário. Eis o que a carta dizia. Abre aspas. Meu caro Brás Cubas, há tempos, no passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Tenho a satisfação de restituir-lhe com esta carta. A diferença é que não é o mesmo, porém outro, não digo superior, mas igual ao primeiro. Que voulez-vous, monseigneur? Monseigneur, como dizia Fígaro, c'est la misère. A tradução é, que quereis, senhor? É a miséria. Muitas coisas se deram depois do nosso encontro. Irei contá-las pelo miúdo, se me não fechar a porta. Saiba que já não trago aquelas botas caducas, nem envergo uma famosa sobrecasaca cujas abas se perdiam na noite dos tempos. Cedi o meu degrau da escada de São Francisco. Finalmente, almoço. Dito isto, peço licença para ir um dia destes expor-lhe um trabalho, fruto de longo estudo, um novo sistema de filosofia, que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas, como faz dar um grande passo adiante de Zenon e Sêneca, cujo estoicismo era um verdadeiro brinco de crianças ao pé da minha receita moral. É singularmente espantoso este meu sistema. Retifica o espírito humano, suprime a dor, assegura a felicidade e enche de imensa glória o nosso país. Chamo-lhe humanitismo, de humanitas, princípio das coisas. Minha primeira ideia revelava uma grande enfatuação. Era chamar-lhe borbismo, de Borba. Denominação vaidosa, além de rude e molesta, e com certeza exprimia menos. Verá, meu caro Brás Cubas, verá que é deveras um monumento, e se alguma coisa há que possa fazer-me esquecer as amarguras da vida, é o gosto de haver, enfim, apanhado a verdade e a felicidade. Ei-las na minha mão, essas duas esquivas. Após tantos séculos de lutas, pesquisas, descobertas, sistemas e quedas, ei-las nas mãos do homem. Até breve, meu caro Brás Cubas. Saudades do velho amigo Joaquim Borba dos Santos. Fecha aspas. Li esta carta sem entendê-la. Vinha com ela uma boceta contendo um pequeno relógio, com as minhas iniciais gravadas, e esta frase: lembrança do velho Quincas. Voltei à carta, relia com pausa, com atenção. A restituição do relógio excluía toda a ideia de burla. A lucidez, a serenidade, a convicção, um pouco jactanciosa, é certo, pareciam excluir a suspeita de insensatez. Naturalmente, o Quincas Borba herdara de algum dos seus parentes de Minas e a abastança devolvera-lhe a primitiva dignidade. Não digo tanto. Há coisas que se não podem reaver integralmente, mas, enfim, a regeneração não era impossível. Guardei a carta e o relógio e esperei a filosofia.
Capítulo 92. Um homem extraordinário. Já agora acabo com as coisas extraordinárias. Vinha de guardar a carta e o relógio, quando me procurou um homem magro e meão, com um bilhete de Cotrim, convidando-me para jantar. O portador era casado com uma irmã do Cotrim. Chegara poucos dias antes do norte, chamava-se Damasceno, e fizera a Revolução de 1831. Foi ele mesmo que me disse isto, no espaço de 5 minutos. Saíra do Rio de Janeiro por desacordo com o regente, que era um asno, pouco menos asno do que os ministros que serviram com ele. E aqui fala que é provavelmente Diogo Antônio Feijó, que era o regente nessa ocasião, né? Continuando. Acho que eu vou... Não, vamos continuar. Desculpa a interrupção aqui, gente. De resto, a Revolução estava outra vez às portas. Neste ponto, conquanto trouxesse as ideias políticas um tanto baralhadas, consegui organizar e formular o governo de suas preferências. Era um despotismo temperado, não por cantigas, como dizem alhures, mas por penachos da Guarda Nacional. Só não pude alcançar se ele queria o despotismo de 1, de 3, de 30 ou de 300. Opinava por várias coisas, entre outras, o desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses. Gostava muito de teatro. Logo que chegou, foi ao Teatro de São Pedro, onde viu um drama soberbo, a Maria Joana, e uma comédia muito interessante, Kettle, ou A Volta à Suíça. Também gostara muito de Perini, na Safo, ou na Ana Bolena. Não se lembrava bem. Mas a Candiani, sim, senhor, era papa fina. Agora queria ouvir o Hernani, que a filha dele cantava em casa, ao piano. Hernani, Hernani, involami. E dizia isto, levantando-se e cantarolando a meia voz. No norte, essas coisas chegavam como um eco. A filha morria por ouvir todas as óperas. Tinha uma voz muito mimosa, a filha, e gosto, muito gosto. Ele estava ansioso por voltar ao Rio de Janeiro. Já havia corrido a cidade toda com umas saudades. Palavra, em alguns lugares teve vontade de chorar, mas não embarcaria mais. Enjoara muito a bordo, como todos os outros passageiros, exceto um inglês, que os levasse o diabo os ingleses. Isso não ficava direito sem irem todos eles borra fora. Que é que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era obra de uma noite a expulsão dos tais godemes. Graças a Deus, tinha patriotismo e batia no peito, o que não admirava porque era de família. Descendia de um antigo capitão-mor, muito patriota. Sim, não era nenhum pé rapado. Viesse a ocasião e ele havia de mostrar de que pau era a canoa. Mas fazia-se tarde. Ia dizer que eu não faltaria ao jantar. E lá me esperava para maior palestra. Levei-o até a porta da sala. Ele parou, dizendo que simpatizava muito comigo. Quando casara, estava eu na Europa. Conheceu meu pai, um
homem às direitas, com quem dançara num célebre baile da Praia Grande. Coisas, falaria depois, fazia-se tarde, tinha de ir levar a resposta ao Cotrim. Saiu, fechei-lhe a porta. Vamos ver, no próximo vídeo, vamos saber como foi esse tal jantar. Tá bom? Espero vocês então. Até lá. Ó, o like. Tchauzinho.